Como as medidas protetivas têm dificultado homens de buscarem novos relacionamentos. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Lei Maria da Penha em Foco, sou Júlio Konkowski e no vídeo de hoje trago uma questão muito interessante, gostaria da opinião de todos vocês, fique até o final que o debate é muito interessante e não se esqueça de dar o seu like. Então vamos lá, há muito venho observando na internet principalmente, grupos de mulheres principalmente, debatendo relacionamento e principalmente surge no meio desse debate as medidas protetivas, ou seja, o relacionamento de mulheres com homens que tiveram ou têm medidas protetivas. Então você que é mulher, você se relacionaria com homens que tiveram ou têm medidas protetivas? Essa é uma questão muito interessante. Mas eu vejo com grande preocupação, tanto de um lado quanto do outro. É evidente que as medidas protetivas são um sinal de alerta, para algumas mulheres que têm receios de manter um relacionamento ou de iniciar um relacionamento com um homem que teve ou tem medidas protetivas. Por outro lado, nós temos aqui um outro problema, do homem que recebe ou recebeu medidas protetivas e que acaba tendo muita dificuldade de se relacionar porque as protetivas, apesar de serem restrições na vida desse homem, não são um processo condenatório, ele não é uma pessoa culpada, mas para o senso comum, esse homem que já teve ou que tem medidas protetivas acaba sofrendo um preconceito muito grande e isso acaba interferindo não só na sua vida profissional, pessoal, mas amorosa, porque isso acaba dificultando o seu novo relacionamento. Vários clientes já me procuraram dizendo, olha, como que a minha nova namorada soube que eu tenho medidas protetivas, uma vez que elas tramitam em segredo de justiça, mas pouco importa como elas tiveram conhecimento. O fato é que após tomarem conhecimento de que o homem já teve uma medida protetiva, elas acabaram rompendo o relacionamento, achando que aquele homem era um agressor, quando na verdade ele só teve uma medida protetiva e nunca foi processado ou sequer investigado criminalmente. Todavia, fato é que as protetivas, elas acabam manchando a reputação de todo e qualquer homem que é intimado de medidas protetivas. Não adianta dizer que as protetivas, elas são meras restrições na vida do homem, que ele está somente proibido de entrar em contato ou de se aproximar da suposta vítima. Fato é que existe uma restrição. E aqui eu avanço, quando um juiz ele aplica as medidas protetivas com base no relato da suposta vítima e quando ele as aplica, evidentemente que a sociedade, quando se depara com uma decisão judicial proferida por um juiz de direito impondo restrições àquele homem, a sociedade não está nem aí se as protetivas são ou não um processo condenatório. A visão que chega no inconsciente coletivo é de que se o juiz aplicou as protetivas, é sinal que alguma coisa ali tem, é sinal que o homem é realmente culpado, é sinal que a mulher que pediu protetiva, ela é vítima. Quando na verdade não é bem assim. As protetivas, elas são instrumentos de proteção e elas são concedidas, aplicadas com base na palavra da suposta vítima, sem apresentar uma única prova. E com base nessa facilidade, muitos juízes aplicam as protetivas e essas restrições acabam sendo de conhecimento de muitas pessoas que acabam assimilando a protetiva com um sinal de culpa ou algo semelhante. Então vejo que é muito preocupante o homem que teve medidas protetivas ou que as tem ainda, ele acaba lidando com um preconceito social muito grande que não só dificulta a sua vida profissional, se ele é motorista de aplicativo ele terá muitos problemas, se ele é do âmbito da segurança privada também terá problemas, se é da segurança pública poderá ter problemas na suspensão do seu porte de armas, enfim, uma série de limitações, sem contar esse estigma que fica na vida do homem intimado de medidas protetivas. Então, muitas vezes as protetivas são revogadas, não teve inquérito policial, não teve processo criminal, mas o fato de ter um histórico com medidas protetivas, esse homem acaba sendo assimilado a um agressor de mulher. Então isso é muito perigoso. Isso sai as protetivas, mas o rótulo continua eternamente, ele sempre será visto como um agressor de mulher. Então gostaria de debater esse tema sem paixões, obviamente, com todo respeito e entender a opinião de todos vocês. Se você tem uma opinião aí, apresente para nós, escreva, isso é muito importante para evoluir o nosso canal, perfeito? Então, se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe ele, dê o seu like, junte-se a nós porque aqui no Fio do Bigode e lembre-se, respeitem as mulheres.